Olá, amigos e amigas. Hoje iremos começar uma nova série. E essa série se chama A História do Crescimento Econômico Brasileiro. Como se deu o crescimento econômico brasileiro? Desde 1930 aos dias atuais. Se ligue nesse documentário que eu acho que terão cerca de uns 8 vídeos só sobre o crescimento econômico brasileiro. E tudo começa em 1930, no governo de Getúlio Vargas. O mundo estava dividido entre o bloco comunista e o bloco capitalista. O mundo capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América, e o mundo comunista, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eu falei em um vídeo de hoje, ou de ontem, ou de antes de ontem, sobre a guerra da Ucrânia, de onde ela começou. Bom, o governo Vargas assume querendo ser diferente. O mundo era dividido entre o socialismo e o capitalismo. Mas o capitalismo tinha medo do comunismo, porque achava que ele queria ganhar as massas populares. Ora, o capitalismo também funda o seu Estado, e esse Estado é chamado de Estado do Bem-Estar Social, para levar condições mínimas à população brasileira e do mundo inteiro, porque o comunismo vendia um paraíso na Terra e eu tinha que apresentar uma solução. Vargas começa a construir grandes empresas estatais. Essas empresas estatais, Vargas de uma vez só fez mais de 500 empresas estatais, siderúrgicas em todos os estados. Aqui na Bahia nós tínhamos uma siderúrgica, né, que é a Usiba, Usina Siderúrgica da Bahia, Usiminas, né, todas as usinas siderúrgicas criadas no Brasil pelo governo Vargas. E vendia o seu produto à União Soviética, aos Estados Unidos. Cada estado tinha sua siderúrgica de estimação. O Estado brasileiro evolui. Vargas cria a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, o trabalhismo, criando férias, 13º. Era o Brasil avançando daquilo que fora lá no nosso seminário sobre a diáspora africana. Tudo aquilo que não foi remunerado, Vargas começa a remunerar. Em 1939, eclode a Segunda Guerra Mundial. E todo o panorama de crescimento do Brasil, ele muda. Vargas vinha numa veia desenvolvimentista, substituindo as importações do café, as exportações do café e trazendo produtos industrializados.
com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, Vargas se aproxima do nazismo. Começa a negociar com o nazismo. Entrega nas mãos dos nazistas a esposa de Luiz Carlos Prestes, Olga Benário. Entrega como troféu. Era a aproximação de Vargas com o nazismo, como fora na União Soviética de Joseph Stalin. Olga Benário pena na mão dos nazistas. Chega a ajuda americana e os americanos começam a ajudar o Brasil no que tange a trazer grandes investimentos. E são os americanos que trazem as grandes usinas siderúrgicas. Os americanos começam a instalar no Brasil as grandes bases militares. E Vargas se rende sem culpa ao novo coração americano. Mas a década de 1930 e 40 chega ao seu final. E o mundo começa a vivenciar uma nova ordem econômica mundial. Fim dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Joseph Stalin, que tinha apoiado o nazismo no início da sua missão, também volta atrás. 1945, final da Segunda Guerra Mundial. E o mundo precisava discutir uma nova ordem econômica mundial. E essa nova ordem econômica mundial vem com o Tratado de Bretton Woods, que se realizou na cidade americana para discutir a nova ordem mundial. O mundo estava dividido já em dois blocos. Os blocos da OTAN, do Tratado do Atlântico Norte, e do outro lado, o bloco do Pacto de Varsóvia, que eram os países que viviam como satélites da União Soviética, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O Tratado de Bretton Woods reúne 46 países na cidade americana de New Hampshire. E aconteceu num hotel chamado na cidade de Bretton Woods. Esse grande debate de Bretton Woods acontece entre Estados Unidos e Inglaterra. Inglaterra, a grande potência de então, e os Estados Unidos da América, a grande potência emergente. Pelo lado da Inglaterra, nós tínhamos o embaixador John Maynard Keynes, o criador do Estado do Bem-Estar Social. E do lado americano, nós tínhamos o embaixador Henry White. E esses dois países começam o grande embate. A grande moeda de circulação global antes da Segunda Guerra era a Libra da Inglaterra, do todo-poderoso Império Inglês.
Vê os Estados Unidos da América que venderam tantos armamentos na Primeira Guerra Mundial de 14 a 18 e depois de 39 a 45 sai tão fortalecidos que diz assim, ó, a partir de hoje a moeda de conversibilidade mundial ela passa a ser o dólar. E o dólar passa a ser essa grande moeda de conversibilidade global, fazendo frente aos grandes balanços de pagamentos. O Tratado de Bretton Woods transforma o dólar em moeda de conversibilidade global. O Tratado de Bretton Woods cria o Fundo Monetário Internacional. E esse Fundo Monetário Internacional, o FMI, que nós já pinchamos muitos muros contra o FMI, a criação do FMI é para controlar os problemas de balanços de pagamentos dos países. Todos os países ali, no Tratado de Bretton Woods, eles se tornaram sócios do FMI. E o FMI tinha como função isto, o controle do balanço de pagamentos dos países, o registro de todas as transações entre os países. E a segunda missão, a segunda função do FMI é o controle das taxas de câmbio para controlar a situação do balanço de pagamentos, a valorização e a desvalorização cambial. Cada país que aderisse ao FMI, ele tinha que pagar 25% em ouro e 75% em moeda do próprio país. Você está vendo como foi criado toda essa estrutura de poder que comanda a economia global? O primeiro empréstimo que um país poderia pedir ao FMI, ele podia levar 75% do que ele depositara em ouro. O Brasil recorreu muitas vezes ao FMI, muitas vezes. Não é proibido recorrer ao FMI, porque é um empréstimo líquido e certo que os países têm e devem aproveitar. Mas os Estados Unidos da América, eles ganham tanto poder que eles detêm apenas 15% do FMI, mas detêm poder de veto. Ou seja, se os Estados Unidos dizem que não vai sair empréstimo para a Argentina, como fizeram em 2001, não sai empréstimo para a Argentina. Por quê? Porque os Estados Unidos da América têm poder de veto no FMI. E isso se consolida muito mais nos anos de 1990, quando os Estados Unidos estabelecem o Consenso de Washington. Ora, a Segunda Guerra Mundial, o epicentro da Segunda Guerra Mundial acontece na Europa. E eu precisava restaurar a Europa. E para restaurar a Europa, eu crio um banco. E que banco é esse? O BIRD, o Banco Internacional da Reconstrução e Desenvolvimento. Esse dinheiro seria para reconstruir a Europa. Mas os Estados Unidos tinham propósitos mais gigantescos e diz, não, eu não vou usar esse dinheiro porque ele pertence a todos os países. Os Estados Unidos cria o Plano Marshall
E o plano Marshall é para reconstruir a Europa. Consequentemente, isso gera, em um futuro bem próximo, o Tratado da OTAN, o Tratado do Atlântico Norte, para defender os países contra a saga do comunismo, porque o mundo estava dividido em socialismo e capitalismo. Olha como se deu o Tratado de Bretton Woods. Os membros do FMI aprovam a criação dos DES, Direitos Especiais de Saque. O que são os DES? Cada país que depositou aquele dinheiro em moeda ou em ouro, ele podia sacar esse DES. Esse DES é como se fosse uma reserva cambial. Ele é composto de títulos da dívida externa, ouro. John Maynard Keynes, ele sai vitorioso. Do ponto de vista que o Estado que emerge daí, o Estado que emerge desse grande tratado de Bretton Woods, é o Estado do bem-estar social. E John Maynard Keynes, ele sai vitorioso sobre Henry White, que era o embaixador americano. O Estado do bem-estar, ele dá as cartas há 50, 60 anos na Europa. O aumento da condição de bem-estar dos europeus aumentaram. Os países pobres experimentaram grandes investimentos do Estado do bem-estar social, como na América Latina, para combater um suposto comunismo. Karl Marx, que pregava e prega até os dias de hoje a luta de classes e que prega um Estado diferenciado, teve na voz de Lenin a implantação do comunismo na União Soviética. E esse comunismo ele foi exportado pela América, pela África, pela Europa. E os Estados Unidos se assustam com esse crescimento do comunismo. E esse comunismo ele começa a vir em direção às Américas, sobretudo numa ilha pequenininha, que era um paraíso dos norte-americanos, a ilha de Cuba. E os Estados Unidos se apressam em dar golpes militares na América, no Chile, no Brasil, na Argentina. Tá vendo? Com medo da expansão comunista. E eles criam um banco só para atender a América Latina. Eu criara o BID lá no Tratado de Bretton Woods, que era o Banco Internacional da Reconstrução e Desenvolvimento, e eu crio o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para financiar as políticas públicas do terceiro mundo. Porque se o comunismo entra com um paraíso na Terra, eu também entro com um paraíso na Terra. É aí que é criado o milagre econômico brasileiro e tantas outras coisas que nós vamos falar ainda nos nossos vídeos. Os Estados Unidos da América querem ser a palmatória do mundo, dominar o mundo. E entra em várias guerras ao mesmo tempo, a guerra do Vietnã, a guerra da Coreia, como atualmente se envolve em vários conflitos. Um país só cresce
com recursos próprios ou com endividamento. E os Estados Unidos, sabedores disso, empurram dinheiro nas Américas, empurram dinheiro nos países pobres, empurram dinheiro para promover um suposto desenvolvimento. O endividamento cria mágicas, cria supostos salvadores da pátria. O endividamento leva o Brasil a acreditar que podia fazer um crescimento e desenvolvimento econômico com esse endividamento absurdo. Grandes obras foram iniciadas, indústrias, geração de emprego e renda. Era o Brasil feliz e sorridente e um projeto tinha que dar certo. Era o projeto de um novo Brasil. Era o projeto da utopia possível, delineado pelos grandes pensadores da economia global que criaram o estado do bem-estar social para contrapor ao socialismo soviético. O mundo sofreu grandes reveses. O Tratado de Bretton Woods trouxe, além dessa toda a face que nós falamos, o Tratado de Bretton Woods aponta para um desenvolvimento. Para onde eu vou levar a minha nação? Para onde eu vou levar o meu país? O Tratado de Bretton Woods, ele foi fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Justiça seja feita. O Tratado de Bretton Woods trouxe para o Brasil desenvolvimento econômico, mas esse desenvolvimento não se coadunou com os anseios das massas populares, com os negros, indígenas. Todos foram colocados no esquecimento. O estado do bem-estar social no Brasil, ele trouxe administração direta e indireta. Ele trouxe para o Brasil uma nova forma de ver o Estado. Mas o Estado brasileiro ainda era atrasado. E nós vamos ver, durante o nosso ciclo aqui do desenvolvimento econômico e social brasileiro, nós vamos ver como nós ficamos no atraso. Isso eu estou falando da década de 1930 a 1945. E o nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre o desenvolvimento econômico brasileiro a partir de 1945, culminando com a redemocratização do país pós-ditadura do Estado Novo de Vargas, culminando com a Constituinte de 1946, o retorno de Vargas ao poder. E aí, vocês vão compreender esse primeiro momento da história do crescimento econômico brasileiro. Não saiam daí. Sigam-nos todos os dias em nossos vídeos para você compreender a economia brasileira. Um grande abraço e fique com Deus. Nosso próximo vídeo será bombástico para você compreender a sociedade brasileira.